Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre e estou acompanhando vocês na disciplina Contabilidade aplicada ao setor público. Esta contabilidade que é essa ciência social aplicada, porque tem um objeto de estudo, que é o patrimônio. E no caso da contabilidade aplicada ao setor público, se torna o campo de aplicação, ou seja, ele vai analisar as variações patrimoniais do patrimônio de toda a sociedade. Lembrando que a web aula tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento, aquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, mas também é uma oportunidade para que professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas, como vocês são alunos de educação à distância, nós compreendemos também que vocês têm a autogestão do seu conhecimento e, como tal, vocês podem decidir o melhor horário e o melhor local para a sua aprendizagem. Por este motivo, essa web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa assistir quantas vezes quiser e puder. E em caso de dúvidas, vocês poderão encaminhá-las via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Ok? Então, na nossa web aula de hoje, nós vamos falar sobre princípios da administração pública. Toda vez que falamos de princípios, lembra alguma coisa que eu devo saber antes, aquilo que eu devo conhecer para que eu não infrinja, né, uma situação que não possa ocorrer. De acordo com a gramática, por definição, princípios significam ponto de partida de alguma coisa, início, começo, premissa. Então, é tudo aquilo que eu preciso saber antes. Pode ser considerado como um dos valores mais caros de uma pessoa. Indicam no agir individual determinados valores ligados a um comportamento ético, justo e moralmente correto. Está ligado ao respeito às demais pessoas que vão ao encontro da paz social. Então, o princípio é uma salvaguarda. É tudo aquilo que eu preciso saber para que eu não cometa um erro. Então, os princípios da administração pública, eles são essas salvaguardas. São considerados princípios administrativos e foram criados pela Constituição Federal de 1988. Então, para que o profissionalismo seja garantido por parte dos servidores públicos e os serviços prestados atendam ao interesse da sociedade, à legislação brasileira, o artigo 37 da Constituição Federal de 88 determinou a administração pública direta ou indireta, ou seja, não somente os entes federados, mas também as fundações, as autarquias, as empresas de economia mista, né, de qualquer um dos poderes, seja da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os princípios acima são conhecidos pela sigla LIMP, justamente ele forma a palavra LIMP, e são princípios que devem ser respeitados por todos aqueles que participam da administração pública. Agora nós vamos ver cada um desses princípios. Então, o LIMP são 5 princípios da administração pública, como eu já disse, e eles são, né, aquilo que eu preciso saber, aquilo que é premissa, né, aquilo que salvaguarda para compreender o campo da aplicação da administração pública, que é fundamental, né, saber como estrutura de governo. Nesse sentido, é primordial entender cada um desses princípios administrativos conhecidos como LIMP, que orientam as atividades dos governos municipais, estaduais, da União e do Distrito Federal. Então, o primeiro princípio é o princípio da legalidade, ou seja, o cumprimento da lei. Aos servidores públicos é permitido somente o que está previsto em lei. Então, eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer aquilo que está na lei. Assim, qualquer ação praticada que não estiver preconizada em legislação específica ou em norma regulamentadora estará vedada automaticamente por este princípio. Então, nem fazer e nem deixar de fazer aquilo que esteja regulamentado por uma legislação.
ok? Então, o princípio da legalidade nada mais é do que o atender à legislação. Trouxe aqui uma figura ilustrativa, né? Nós temos aqui a justiça, né, de óculos virtual, dizendo que a lei, né, ela não é cega, às vezes ela vê uma outra realidade. Princípio da impessoalidade, ou seja, o tratamento igualitário. Então, as ações de quaisquer agentes públicos se farão somente se neles haver legítimos e legais fins. Então, eu não posso falar em nome, né? Eu não posso colocar a minha vontade acima da vontade da administração pública. Então, este princípio da impessoalidade traz vedações explícitas, como proibição, por exemplo, de nomeação, de contratação de parentes sem realização de concurso público, podendo se configurar na prática de nepotismo. Então, o princípio da impessoalidade, ele visa que todos tenham acesso igualitário, né, ao serviço público. Ou seja, se a pessoa prestou concurso, né, ela não tem parentesco hierarquicamente acima, ela não poderá ter nenhum tipo de privilégio. Então, sempre na figura impessoal. Nepotismo, de onde veio essa ideia? Percebam aqui as características físicas de todos que trabalham ali naquele órgão público. Moralidade. A moralidade, ela está ligada aos padrões éticos e morais. Lembrando que a moral e a ética, né, elas se aproximam, né, e se distanciam ao mesmo tempo. Enquanto a moral, ela é fruto da cultura, a ética, ela é a prática dessa moral, é a reflexão daquela moral. Então, a moral, ela é a prática e a ética é, né, a configuração dessa prática escrita. Então, a gente, né, por este princípio da moralidade, ele se obriga a atuar em conformidade com os princípios éticos, ou seja, tudo aquilo que vai ao encontro do bem. Assim, as leis que balizam o comportamento esperado de cada cidadão residente em uma sociedade se fazendo necessário observar padrões éticos que não estão necessariamente explícitos em legislação, mas que pela ética ou pela moral, né, é sabido de cada um. Este princípio exalta a boa-fé, que deve ser inerente a todos que atuam no setor público. Então, o princípio da moralidade, né, ele vai neste sentido, que nós devemos agir de boa fé, salvaguardando todas as ações no serviço público. Então, nós temos aqui uma, né, uma charge fazendo uma alusão à parte de comissão e licitação e, né, ironicamente, tratando a comissão como se fosse, né, um recebimento de dinheiro. Publicidade. O quarto princípio da administração pública, ele diz que todos os atos da administração pública devem ser publicados, ou seja, é uma prestação de contas direta à população. Também ligado à transparência do exercício público, este princípio tem por regra que todos os atos públicos devem ser publicizados. E assim ocorre na prática. Então, até mesmo para ter validade, alguns atos públicos precisam ser publicados. Sem essa publicação, eles não são válidos. Além disso, oferece oportunidade aos cidadãos de fiscalizar a coisa pública. Há pontuais exceções, como dados sensíveis e ações que correm segredo de justiça. Então, a publicidade ela deve ser dada naquilo que não é dado sensível. Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela define aquilo que pode e aquilo que não pode ser publicado. Ok? Mas também é muito comum, até indo ao encontro desse princípio da publicidade, né, nós termos outras leis, outras legislações
que subsidiam essa transparência, como a lei da transparência, a lei de acesso à informação, né, que vieram ali fomentar ainda mais este princípio. Então, aqui mais uma charge. Nós temos aqui uma pessoa pedindo uma informação, pedindo para informar aonde ele pede informação. E é uma recepção aqui. Quem poderia informar o cidadão onde fica o setor de informação? E aí, o outro servidor, vou me informar com a direção. E se eles me informarem, darei a informação para você informar ao cidadão. Mas acho que eles também estão desinformados quanto a essa nova lei de acesso à informação. Então, é mais uma ironia aqui, né? A, a lei de acesso à informação. Mas, na sua completude, ela funciona muito bem, sim, em todos os sites governamentais. Você encontra um link do portal da transparência e também um link de acesso à informação, e que é muito importante. O último princípio, ele é o princípio da eficiência, ou seja, a boa gestão dos recursos e dos serviços públicos. Então, este princípio, ele é diretamente ligado, né, à parte de trabalho do servidor público, do gestor público, ou seja, todos aqueles que participam da administração pública. Este princípio, ele defende o zelo, a responsabilidade e o tempo razoável que deve ocorrer no serviço público. O que que ele diz? Que todos devem dedicar-se e salvaguardar o modo pelo qual o serviço público é prestado. A atividade pública deve ser executada de maneira ágil e em tempo médio razoável, mantendo, entretanto, a vigilância aos demais princípios impostos pela administração pública. Todos os princípios da administração pública, os 5 princípios da administração pública, eles, né, convivem de forma harmônica, ou seja, eles não concorrem entre eles, tá? Eles funcionam como um elo de uma mesma ligação. Então, aqui no princípio da eficiência, né, quero tudo para ontem, né, deixando ali a mesa do servidor público cheia de processos, de coisas para ele realizar a leitura, né? Mais uma charge aí, né? Trazendo um pouquinho de humor a, aos princípios da administração pública. Então, em resumo, né, nós temos aqui os 5 princípios da administração pública. Então, nós temos o princípio da legalidade, que é a atenção e submissão às leis, respeitando os interesses coletivos acima dos interesses privados. Percebam que, né, um princípio ele puxa já o outro, né? Então, ele já nos remete ao princípio da impessoalidade, que é o tratamento igual a todos os cidadãos e cidadãs, atuando sem favoritismo e sem autopropaganda por parte dos servidores, que vai ao encontro do finalzinho ali do princípio da legalidade, onde os interesses coletivos não podem ser colocados acima dos interesses, né? Os interesses coletivos não podem ser colocados, né, abaixo dos interesses privados. O princípio da moralidade, né, que ele observa a preservação da ética e da moral nos termos da lei em todas as ações por parte dos agentes públicos. O princípio da publicidade é a priorização da transparência e da prestação de contas em todas as ações que envolvem os recursos públicos. Lembrando que os atos que não são publicados, eles perdem a sua eficiência, né, tornando os atos nulos. E o princípio da eficiência, o último princípio, formando ali a palavra limpe, é a execução dos serviços públicos com qualidade, respeitando o bom uso do orçamento público, sem desperdícios e no tempo correto. Então, em resumo, todos aqueles que atuam junto à administração pública devem conhecer esses princípios, esses 5 princípios que formam a palavra limpe, que são princípios harmônicos, né, como um elo de uma mesma ligação e que não concorrem entre si. Ou seja, né, eu pratico a legalidade com impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência. É, vamos ver aqui nossa última charge. Que escola você queria ver campeã? Pergunta o pai ao filho. Aí ele fala: a escola pública, pai. Bom, chegamos ao final da nossa web aula. Espero que ela seja de grande valia a todos vocês, né? Como eu já disse no início da aula, ela foi gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa assistir quantas vezes quiser e puder. Lembrando que a matéria é muito importante, ela é complementar a aquela que já está disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. É uma oportunidade para que aluno e professor possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, seja nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. E caso tenha restado dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Por hora, deixo os meus votos de gratidão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.